Bom dia e bem-vindos à audioconferência da Duratex. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Henrique Haddad, diretor de Relações com Investidores da Duratex S.A. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos e obrigado por acompanharem mais uma divulgação trimestral de resultados da Duratex. Estou aqui com o nosso CEO, Antônio Joaquim, e com a equipe de RI e Comunicação da Duratex. Esse trimestre começo minha apresentação falando um pouco sobre os acontecimentos que marcaram o ano de 2019, mais um ano de muitos movimentos estruturais na empresa. O ano de 2019 foi marcado por diversas reestruturações e mudanças em nossas divisões de negócio. Em maio, anunciamos a aquisição da Secrisa, uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos do Brasil, mais conhecida pela importância da marca Portinari, referência no mercado. Esta aquisição foi muito importante para a Duratex, não só por firmar o posicionamento da companhia como uma das maiores e mais importantes produtoras de revestimentos cerâmicos do mercado high-end, mas também pelas sinergias com nossa operação Ceusa. Essas sinergias já começaram a ser capturadas no ano por meio da integração das operações industriais, reestruturação dos times comerciais e administrativos, integração do processo de suprimentos, além do trabalho de marketing para explorar o melhor das marcas Portinari e Ceusa. Vale lembrar que o quarto trimestre de 2019 foi o primeiro em que consolidamos 100% dos resultados da Secrisa. Além disso, em outubro iniciamos a nova linha de revestimentos cerâmicos que aumentou a capacidade da divisão em 6 milhões de metros quadrados na cidade de Uruçanga, investimentos que havíamos aprovado em 2018. Falando um pouco da divisão Deca, seguimos em 2019 focados em otimizar nosso parque fabril com melhoras consistentes em produtividade. Por essa razão, anunciamos em julho de 2019 o encerramento da unidade de louça São Leopoldo e transferimos seus ativos para as demais unidades da companhia. Na Operação Madeira, em setembro, anunciamos o encerramento definitivo da unidade de painéis em Botucatu, cujas operações estavam suspensas há quase um ano. Com esse movimento, foi realizada a venda dos ativos florestais na região, mais um passo relevante em linha com nossa estratégia de focar nossos esforços nas operações com maior produtividade e melhor uso de capital. Por fim, mas não menos importante, no mês de dezembro último, aprovamos a criação da joint venture com a Lenzing, por meio da qual iremos construir a nova unidade de celulose solúvel. Com a terraplanagem quase concluída, o projeto ganha tração para concluir mais um grande empreendimento nos próximos 2 anos no estado de Minas Gerais. Essas mudanças foram fundamentais para o posicionamento estratégico da companhia, além de melhorar o uso de seus ativos. Na página 3, vamos falar um pouco sobre os eventos extraordinários do ano. Esses eventos levaram ao impacto no EBITDA ajustado e recorrente de 291 milhões no quarto trimestre e 313 milhões no ano. Como podemos ver nos detalhes, de reconciliação entre o EBITDA total e recorrente. Excluídos esses efeitos, a Duratex encerrou o trimestre com um EBITDA de 278 milhões e no ano 909 milhões de reais, como podemos ver na página 4. A melhora no cenário econômico, com maior confiança do consumidor e leve retomada do consumo, teve reflexos positivos no resultado da empresa, no quarto trimestre do ano, principalmente na divisão Deca, levando o EBITDA ajustado e recorrente a apresentar alta de quase 18% no trimestre. No ano, esse crescimento foi de 7,1% em relação a 2018. Apesar da melhora de resultado, o grande destaque do quarto trimestre e do ano foi a geração de caixa operacional, devido principalmente aos ganhos de capital de giro e gestão de capex, como podemos ver na página 5. No ano, a companhia gerou 460 milhões em caixa, com evolução importante na segunda metade do ano, em especial no quarto trimestre, desconsiderando os efeitos dos eventos extraordinários, conforme apresentado na página 3. A redução do capex de manutenção
dada as reestruturações realizadas e a melhora do capital de giro foram os principais fatores dessa forte geração de caixa, como podemos ver a seguir na página 6. Ao analisar o capital de giro, notamos redução de 22 dias no ciclo de caixa em comparação a 2018. Destaque para a redução do prazo de recebimento de clientes e o aumento no prazo de pagamento de fornecedores, que vem sendo feito de forma estrutural. Essa melhora é resultado de um conjunto de ações tomadas pela companhia que visam a maior geração de caixa operacional e reforçam o nosso compromisso em gerar mais valor em nossas operações. Destaco ainda o resultado da estratégia de otimização de ativos sendo refletido tanto no OPEX florestal quanto na redução do CAPEX de manutenção, em função das reestruturações citadas anteriormente e as realizadas nos últimos anos. Com isso, o CAPEX total do ano foi de 454 milhões. Quando excluímos os efeitos relativos aos projetos de expansão, notamos uma redução importante em comparação com o ano anterior. Agora, falando um pouco mais sobre gestão de dívida, passamos para a página 7. Com a maior geração de caixa e o recebimento da venda de terras e florestas, a alavancagem da Duratex alcançou 1,9 vezes dívida líquida EBITDA. Importante lembrar que esse resultado já considera a consolidação dos passivos da Secrisa em torno de 440 milhões de reais. Outro destaque relevante foi a reestruturação da dívida da companhia ocorrida no ano, que levou a um aumento do prazo médio de pagamento de 2,1 anos em 2018 para 3,7 anos em 2019, mantendo custos bem competitivos. Agora, falando um pouco sobre o resultado de cada negócio, começamos por madeira na página 9. O mercado de painéis de madeira apresentou retração de 6,5% no quarto trimestre e 3,3% no ano. Importante lembrar que no quarto trimestre de 2018, os volumes foram bem positivos, dadas as expectativas da melhora econômica para 2019 naquela ocasião. O volume de MDF teve o pior desempenho no mercado, tanto no ano quanto no trimestre. Em contrapartida, no mercado de MDP, vemos estabilidade frente ao trimestre anterior e leve queda sobre 2018, o que nos dá sinais de melhora na indústria de imóveis. Outro ponto importante foi o aumento do frete internacional, que levou a uma redução de 16% no volume exportado no ano. Agora, com foco no negócio madeira Duratex, na página 10. Mesmo com a performance em volumes afetada pelas condições de mercado, a Duratex vem aumentando sua participação em produtos com maior valor agregado, sendo que essa melhora de mix, somada ao rígido controle de custos, levou a margem EBITDA da divisão a 24,1% no último trimestre do ano, mantendo o resultado de 2019 em linha com o ano anterior. Continuamos focados na estratégia de diferenciação de produtos, disciplina na gestão comercial e produtividade. Agora, falando sobre Deca, passamos para a página 12. O setor de construção civil apresentou melhora relevante num quarto trimestre, encerrando o ano com alta de 2%. A expectativa de 2020 é crescimento de 4%, um bom número considerando o histórico recente. O ano de 2019 foi um ano de grande destaque para a Deca, que, apesar dos desafios enfrentados pela lenta recuperação econômica, conseguiu apresentar melhora significativa em seus resultados. A melhora apresentada pela Abramate no quarto trimestre também se refletiu nos volumes da Deca, que apresentou aumento de 16,1% versus o quarto trimestre de 2018, compensando parcialmente a queda de 6,5% apresentada até setembro de 2019. Fechamos assim o ano com volumes muito próximos do equilíbrio em comparação ao ano anterior. O posicionamento premium da marca possibilitou o aumento da receita unitária em quase 8% em 2019, mesmo em um cenário de volumes retraído. No trimestre, esse crescimento foi um pouco abaixo da média anual, dado o aumento da venda de produtos de menor valor agregado. Durante o ano de 2019, a divisão Deca direcionou seus esforços na busca da maior eficiência operacional e logística,
o que resultou em uma contínua evolução da margem bruta que atingiu quase 30% no ano, desconsiderando os gastos de reestruturação. Veio de 1,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, com melhora consistente na margem EBITDA, 15,5%. Passando para a próxima página, vamos falar sobre o negócio de revestimentos cerâmicos. O mercado de revestimento cerâmico apresentou um crescimento acumulado de 3,1% no ano, porém com queda no último trimestre. Na página 16, mais detalhes sobre a performance da Duratex nesse segmento. Grande destaque do negócio de revestimentos cerâmicos no ano. No último trimestre, consolidamos integralmente os resultados da Cecrisa, com um impacto direto na alta de volumes, receita e EBITDA. Como a base de comparação está impactada pela consolidação das operações, gostaria de focar na captura de sinergias. Estamos bastante avançados no processo de captura, com ações importantes tanto de caráter operacional, fechamento de unidades fabris, padronização de processos produtivos, gestão de fornecedores conjunta, como também reestruturação de nossos times administrativos e comerciais. Esses movimentos, apesar de iniciais, já mostram resultados, com a margem EBITDA 2 pontos percentuais acima da apresentada no trimestre anterior. Outro destaque importante foi o início da operação da nova linha de revestimentos cerâmicos, a qual aumentou em 6 milhões de metros quadrados a capacidade de divisão. Vale ressaltar que a nova linha é voltada para o mercado de grandes formatos e trará mais competitividade para as nossas marcas Ceusa e Portinari nesse segmento. Agora, na última página, vamos abordar nossas expectativas para o ano de 2020. Continuamos cautelosamente otimistas neste início de ano. Com o cenário econômico mais favorável e a retomada da construção civil, contamos com um horizonte de volumes crescentes. Na divisão madeira, esperamos continuar nossa jornada de redução de custos e melhora de mix, com atuação em mercados e produtos diferenciados, prontos para capturar uma melhora no mercado. Na Deca, além de continuarmos com nossos projetos de melhoria de eficiência operacional, 2020 será um ano de grande foco na execução comercial, visando o melhor posicionamento da marca e fortalecendo o nosso relacionamento com clientes. A captura de sinergias, alavancando o valor das marcas Portinari e Ceusa, segue como foco de 2020 na divisão de revestimentos cerâmicos. Com os times já formados, buscaremos otimizar cada vez mais nosso parque industrial, maximizando os ganhos de produtividade. Por fim, em celulose solúvel, foco total nos próximos 2 anos será a construção da nova fábrica, um investimento de aproximadamente 5,2 bilhões de reais. Termino aqui minha apresentação, abrindo espaço para perguntas. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Lofiego, Bradesco. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Tem algumas perguntas aqui. A primeira, se vocês puderem falar um pouco sobre o cenário de demanda de painel de madeira, né, para 2020. A gente viu aí 2019 sendo um ano bastante volátil para a demanda. Então, se vocês puderem falar um pouco qual que é a perspectiva de vocês para crescimento de demanda, se a gente pode esperar 2 dígitos de crescimento ou se isso é muito positivo na visão de vocês. E aí dentro dessa mesma pergunta, se vocês puderem também falar um pouco o que vocês estão achando sobre oferta e demanda de painel esse ano, né, 2020. Então, dado o cenário de demanda que vocês têm na cabeça, como é que vocês veem o cenário de oferta e se isso pode se traduzir em ganho real de preço, né? E se tem alguma iniciativa de aumento de preço também, seria interessante vocês falarem. A segunda pergunta, na Deca, a gente já tem visto uma melhora grande aí de lançamentos residenciais, né, principalmente em São Paulo, mas acho que no Brasil como um todo a gente
uma magnitude menor do que em São Paulo, mas a gente está vendo já um crescimento dos lançamentos. Acho que a primeira onda de lançamentos foi lá em 2017, né, mais ou menos 17, 18, com mais low income housing, e agora a gente está vendo mais o segmento mid-high, né? Quando que vocês esperam que a Deca vai começar a se beneficiar? Eu entendo o ciclo aí, né, de mais ou menos 1 ano e meio depois dos lançamentos, ou, né, muito próximo da entrega das chaves ali, mas só para entender se vocês já estão vendo algum impacto mais positivo em relação a isso para a Deca. Obrigado. Tiago, bom dia, o Antônio Joaquim. Obrigado aí pela sua participação. Falando inicialmente de madeira, claro, a gente vê aí, inclusive retratado no balanço, que nós tivemos um ano de 2019 ainda com oferta e demanda desequilibrada, um nível de oferta maior que a demanda, consequentemente trabalhando com preços ainda aquém dos necessários para uma boa performance do setor. A gente já viu no fim do ano um pouco de retomada, mas ainda um cenário desafiador. Então, a gente acha que, pelo menos no primeiro TRI de 2020, ainda podemos ter um cenário um pouco, continuar um pouco o cenário desafiador. A gente passou aí janeiro com resultados dentro do esperados pela gente, mas a gente não subestima assim no curto prazo de que essa situação de oferta e demanda ainda continua um pouco desequilibrada, né? A gente acha que isso pode melhorar talvez a partir do segundo TRI, mas temos que aguardar e acompanhar de perto. A gente está fazendo um trabalho bastante forte de diferenciação, tentando melhorar o nosso mix de oferta e ser realmente aquela empresa prioritária, principalmente nos segmentos de atendimento ao varejo e também a parte de mobiliário, de indústrias moveleiras, um pouco mais premium. Então, a gente nossos clientes estão mais otimistas e acreditamos que nós não temos nada previsto de capacidades novas ou adicionais para 2020, além das já existentes. Portanto, qualquer recuperação de mercado, que eu espero que os volumes possam crescer sim, porque não sou tão otimista de dizer, será que pode crescer 2 dígitos? Não sei, acho talvez um pouco mais difícil, mas um crescimento sim é esperado em relação a 2019. A gente está muito bem de custos nesta parte, ainda temos oportunidades relativas à ocupação, a gente certamente vai verificar esse ano um novo aumento relativo de exportações. A gente ainda viu ontem isso, a gente tem uma perspectiva boa e a gente está conseguindo exportar também um pouco de valor agregado, que é bastante positivo. Então, os patamares de exportação devem atingir em 2020 um volume bastante positivo, bastante alto. Então, com isso, a gente acha que tem condição, obviamente, de fazer um 2020 melhor que 2019 nesse segmento de madeira, sem dúvida. Né? Antônio, se eu puder só complementar aqui, desculpa te interromper, porque na madeira ainda, a exportação também, ela foi um ano, 2019 foi um ano que a gente vê exportação caindo, né? O que explica essa dinâmica e como é que você vê 2020? Desculpa te interromper, tá? O que está acontecendo é o seguinte, nós temos uma situação agora melhor para a exportação. Nós tivemos uma queda de braço importante em fretes internacionais no ano de 2019, que o Haddad já explicou. Então, isso, você sabe que na exportação as margens são um pouco mais comprimidas, então é uma operação que você tem que pilotar com ajuste fino, né? Então, a gente teve um pouco mais de dificuldade esse ano. A gente acha que 2020, já iniciamos 2020 mais forte nisso, os preços dos fretes caíram,
dos fretes internacionais, e a gente já está operando com patamares anteriores à subida de 2019, e temos uma forte exportação para a América do Sul, mercados andinos, mesmo Colômbia, porque nossa capacidade está 100% tomada na Colômbia, então a gente tem um aporte grande de volumes daqui para lá. Enfim, a gente vê um cenário mais favorável com relação à exportação. Menor custo, os preços estão mantidos ou podem até melhorar um pouco, mas o efeito para a gente é melhor em função também do dólar, né? Dessa taxa nova de conversão que a gente está tendo agora. Então, o cenário para exportação madeira, eu diria que ele é mais positivo agora, deve entrar já forte aí no primeiro tri, e enfim, isso é importante porque isso é importante porque também nós e outros competidores, todo mundo com planos de exportar mais, portanto, isso é bom, tira um pouco a pressão também no mercado interno, né? Que, como eu falei, a gente ainda continua com um cenário de um certo desequilíbrio de oferta e demanda, ok? Então, isso com madeira. Com relação à Deca, sim, a gente pode esperar uma retomada. Nós já tivemos, a gente veio num crescente até dezembro, né? A gente veio com Deca melhorando consideravelmente. A gente tem uma expectativa, inclusive, que em 2020 a gente tem uma operação de Deca, a gente mede muito mais a longo prazo em EVA, né? Já com o EVA equilibrado ou positivo, enfim, a gente está otimista com relação à Deca. Esse mercado foi muito consistente, essa retomada da construção civil, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Eu espero que esses efeitos comecem a surgir efeitos mais diretos para a Deca a partir aí talvez da metade do ano já tenhamos alguma aceleração, embora o mercado esteja mais demandado, que é outro ponto importante, é que ao longo do ano passado, muito significativo esse movimento de clientes que reduziram seus estoques, eu diria, adequaram seus estoques a níveis mais baixos, e agora no fim do ano, início do ano, estão começando a recobrar seus estoques, digamos assim, que eles cortaram talvez um pouco além e começaram a recuperar isso. Então nós temos um cenário que o mercado pode estar retomando, os estoques nos varejistas principalmente, ele está um pouco mais adequado, portanto um cenário positivo. A gente vê realmente que essa retomada tem duas coisas muito importantes nesse ciclo, né? O juro mais baixo, né? Tem mais emprego, tem mais confiança, eu venho aí de uma série de viagens aí em janeiro, agora em fevereiro, visitando clientes, e de um modo geral, principalmente clientes em Deca e revestimentos cerâmicos, eles estão bastante otimistas. Então, eu diria assim que o cenário realmente para a Deca é mais positivo, e eu acho que sim, a gente pode esperar a retomada. Como a gente fez um trabalho muito forte em ganhos de produtividade, que eu diria que o resultado da Deca forte em 2019 foi de ganhos de produtividade, ganhos de custo e ganhos de produtividade. A gente está num período que a gente fechou lá a fábrica do Rio Grande do Sul, levou produção para o Nordeste, estamos a toda vapor nas obras lá na fábrica de Recife para ampliação de forno, acabamos de ligar forno novo na fábrica de cerâmica de Paraíba. Enfim, a gente está trabalhando hoje. O maior desafio dentro de Deca é melhorar todas as questões logísticas e de atendimento aos nossos clientes, e a gente está trabalhando bastante forte nisso. Também finalizamos um ciclo de revisão da nossa política comercial, um trabalho muito importante feito com apoio de consultorias renomadas aí de mercado, e a gente está implementando esse novo ciclo, uma nova visão em política comercial que os clientes têm gostado bastante já a partir de janeiro. Então, eu diria assim,
a gente fala, eu sempre falo que a gente está um pouco moderadamente otimistas. Eu acho que se a gente não tiver no fronte nenhuma questão estrutural muito mais grave ou alguma questão do país, algum tema político, algo assim, o mercado deve se comportar melhor em 2020. Perfeito, obrigado, Antônio. Só desculpa se eu puder voltar aqui. Você comentou, né, sobre a madeira. Você acha que esse ano é um ano de recuperação de preço de madeira, né, de painel de madeira em termos reais? E tem alguma iniciativa de aumento de preço agora para o primeiro semestre? Tradicionalmente, se aumenta preço no primeiro trimestre, né? Esse ciclo de ajuste de preço aí pode tomar aí até março, por aí assim. Vai depender, obviamente, Tiago, das condições de competição, né? Nós aumentamos preço ano passado, a gente teve que ajustar algumas coisas também no fim do ano, mas a gente está cauteloso porque se existe um desequilíbrio de oferta e demanda, pode ser que não exista ainda muito espaço para aumentar os preços na proporção que precisamos. A gente bem que precisa, mas é bem provável que exista um movimento, sim, de aumentos de preço no primeiro quarter aí. Vamos verificar, acompanhar. Todo mundo, nós, os concorrentes, todo mundo sofre um pouco com os preços que ainda estão baixos. Como se o mercado se recupera, talvez sim a gente tenha espaço para fazer alguma coisa. Claro, obrigado, Antônio. Pois não. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Lucas Canters, Goldman Sachs. Oi, bom dia. Muito obrigado pelas perguntas. Eu queria entender um pouquinho melhor como que está a integração da Ceusa com a Portinari, né, a antiga Secrisa. Sei que logo no início vocês tinham dado um guidance de NPV de perto de 250 milhões. Imagino que agora que vocês já estão lá operando nas fábricas, etc., vocês já têm uma ideia um pouco melhor. Se você puder dar um pouco de cor e talvez atualizar essas estimativas para a gente, seria ótimo. Muito obrigado. Ô Lucas, aí no caso de revestimentos cerâmicos a gente está realmente bastante otimista, aí não é moderadamente otimista não. O trabalho está indo bastante bem. Eu gostaria de sinalizar duas coisas. Primeiro que nós conseguimos, num prazo bastante rápido, consolidar todos os movimentos importantes que a gente precisava na fusão de Ceusa e Portinari. No dia 31 de dezembro, até o dia 31 de dezembro, e ao longo eu lembro que a gente assumiu lá, vamos dizer, 31 de julho, né? Então tivemos aí 5 meses pela frente. Nesses 5 meses, a gente fez toda a revisão dos times, a gente obteve importantes sinergias nesse modelo de time, principalmente em ganhos aí de SG&A, enfim, os custos administrativos, a gente teve, é claro, um segundo trimestre de investimentos importantes, investimos muito dinheiro para reduzir o time, reduzir corpo de representantes, adequar a estrutura, e tudo isso, eu diria que todas as caixinhas estão preenchidas e adequadas ao modelo nosso já estavam no final de 2019. Então foi até mais rápido do que a gente imaginava, contamos muito com a colaboração de todos os colaboradores, das pessoas envolvidas, foi um trabalho de time muito importante. Eu acho que nós nunca fizemos uma fusão em prazo tão rápido, tão bem sucedida como essa daí.
Nós estamos agora trabalhando parte de sistemas, enfim, estamos fazendo, digamos assim, toda a revisão do go-to-market com clientes, canais, estruturamos todo um modelo de atendimento por canais que a gente acredita que vai ser bastante positivo. Então, eu diria que nós, além disto, a gente concluiu a duplicação praticamente da capacidade da Ceusa, né? A fábrica nova, eu acho que é a primeira fábrica 4.0 do setor no Brasil, realmente uma linha super automatizada, com equipamentos de primeira, acreditamos sem dúvida que é a fábrica mais moderna no Brasil agora, capacitada para produtos de maior tamanho, o que é uma tendência inequívoca no mercado. Então a gente está bastante animado. Com relação às sinergias, a gente trabalha com um cenário de sinergias de forma significativa acima do que a gente imaginava anteriormente. Então a gente está otimista com relação a isso, certamente são superiores a isso. Nós não temos ainda, nós temos algum cheiro, mas a gente, essa é uma divulgação que a gente prefere manter por enquanto. Mas eu só posso dizer que as sinergias são importantes e estão acima do esperado. Então, o que eu acredito em revestimentos cerâmicos 2020? Aquilo que eu falei na última conferência do ano passado, quando havia bastante questionamento, porque obviamente você faz a fusão, Portinari operava com a margem EBITDA, por exemplo, abaixo de Ceusa, então a gente fez isso, então sim, a gente espera já em 2020 a captura da parte mais importante desses processos de sinergia e a gente deve já em 2020 retomar aos patamares anteriores de margem, é isso que a gente espera. Então, ao longo de 2020 nós vamos ter 2 eventos ainda importantes, porque a gente ampliou, a gente teve 2 pontos, digamos assim, que houve uma conveniência, um pouco de sorte no timing da fusão, porque a Ceusa estava lançando uma linha nova e, obviamente, existia todo um ramp-up esperado para essa nova linha, considerando apenas Ceusa. Com a fusão, nós podemos transferir grande parte da produção de Portinari para esta linha, então hoje nós não temos mais Portinari e Ceusa, já temos 4 fábricas e as 4 fábricas produzindo onde há de melhor. Então houve um aproveitamento de sinergias industriais bem superior ao que a gente imaginava. Por exemplo, esta linha nova ela já está praticamente rodando plena, né? Com 2 meses de operação já está rodando a plena. Então isso vai ajudar. Além disso, nós temos 2 movimentos industriais, a gente fechou a unidade de Minas Gerais, trouxemos equipamentos de Minas e estamos investindo em modernização, que vai que vai melhorar uma das fábricas da Portinari, e logo em seguida também tínhamos equipamentos de uma fábrica que estava desativada já há algum tempo em Goiás, e esses equipamentos, mais uma vez, sempre acrescentando de modernização, vão ajudar a trabalhar mais linhas da Portinari. Então a gente separou em 2 capítulos a parte industrial. O ramp-up da linha nova e o outro a gente está investindo lá da ordem de 60 milhões por aí em modernização nas linhas existentes da Portinari. Então a gente deve chegar no segundo semestre com todos os ativos, digamos assim, up-to-date e modernizados, e com isso capturar sinergias importantes. Então, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse, digamos assim, até um turnaround em resultados aí de Portinari, dos que vinham, e a gente vai conseguir fazer um casamento bem interessante e muito rápido nessas 2 operações aí, né? Tá ótimo, muito claro, obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Henrique Haddad para as considerações finais. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos.
e nos colocando à disposição para eventuais dúvidas, esclarecimentos aí com a nossa equipe de RI. Obrigado, até a próxima. A audioconferência da Duratex S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.